Falemos então sobre radicais e vamos começar por recordar algumas das propriedades dos radicais que já foram introduzidas no oitavo, no nono, no décimo ano e depois vamos introduzir o conceito de função irracional e resolver algumas equações com este tipo de funções. Portanto, antes de mais, vou começar por mostrar como é que se resolvem equações deste tipo, do tipo x elevado a n igual a a. Bem, se este índice for ímpar, basta fazer a raiz desse mesmo índice do outro lado. Portanto, no fundo, se eu tiver, por exemplo, x à quinta igual a 9, fica x igual a raiz quinta de 9. Simples. Quando é ímpar, é muito direto. Quando é par, temos que colocar o mais ou menos. Por exemplo, x à quarta igual a 9, fica x igual a mais ou menos raiz quarta de 9. Já vou passar a exemplificar porquê. Uma chamada de atenção. Se este número que está aqui deste lado for negativo, por exemplo, se fosse x à quarta igual a menos 3, ficaríamos com x igual a mais ou menos raiz quarta de menos 3 e este número não existe porque não há nenhum número que multiplicado por ele próprio 4 vezes dê menos 3. Está bem? A raiz quarta de menos 3 é isso. É o número que multiplicado, não há nenhum número real. Está bem? Isto depois nos complexos a coisa muda, mas é só para o ano. Não há nenhum número real que multiplicado por ele próprio 4 vezes dê menos 3. Portanto, porquê é que há duas soluções? Por exemplo, a diferença entre x ao quadrado igual a 1 e x ao cubo igual a 1. Quais são os números que ao quadrado dão iguais a 1? Há duas opções possíveis, o 1 e o menos 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1 e menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, menos por menos dá mais dá 1. Agora, qual é o número que ao cubo dá 1? Só há 1. Só o 1 é que é a solução desta equação. Porque se fizerem menos 1 ao cubo, menos com menos dá menos, já não dá mais. Portanto, estão a ver a diferença? Então, isto acontece sempre que forem potências pares. Por isso é que há esta diferença entre potência par e potência ímpar. Propriedades das potências, que eu vou também pensar nelas em raiz. Neste caso, propriedades das raízes. Se eu tiver, por exemplo, a raiz de 2 vezes raiz de 3, eu posso juntar isto numa raiz só. E fica a raiz de 2 vezes 3, que dá 6. E o mesmo se eu tiver uma divisão. Desde que os índices das raízes sejam o mesmo, então eu posso juntar isto numa raiz só, quer a multiplicar, quer a dividir. Por exemplo, raiz cúbica de 18 a dividir por raiz cúbica de 2, isto dá raiz cúbica de 9, 18 a dividir por 2 dá 9. Desde que o índice da raiz seja o mesmo. Volto a repetir. O que acontece se eu tiver dupla raiz? Se eu, por exemplo, tiver raiz cúbica de raiz quarta de 5, eu multiplico os índices das raízes e fica raiz índice 12 de 5. Depois, vocês vão ver depois a ponte entre estas propriedades e as propriedades que foram dadas para as potências. Pronto, uma última situação aqui diz respeito à soma ou subtração de raízes que tenham o mesmo índice e o mesmo valor dentro da raiz. Por exemplo, 2 raiz 3 menos 4 raiz 3, isto dá menos 2 raiz 3. No fundo, esta raiz funciona quase como se fosse uma incógnita, como se fosse um x. Se eu fizesse 2x menos 4x, vocês diriam menos 2x é o resultado desta subtração. Portanto, esta raiz tem o mesmo papel. Por exemplo, se eu tivesse isto, já não podia fazer esta subtração. Embora os índices das raízes sejam os mesmos, os números que aparecem aqui dentro não são iguais. Portanto, a soma ou diferença de raízes só é possível ser feita se os índices, não só os índices das raízes serem iguais, mas também os valores que aparecem dentro das raízes. Relativamente à passagem de potência para raiz, é sempre possível passar qualquer potência para raiz. Por exemplo, raiz cúbica de x à quinta, isto pode-se escrever x elevado a 5 terços. Está bem? O número que está no índice da raiz passa para o denominador da potência. Por isso é que, por exemplo, a dupla raiz se multiplicam os índices das raízes. Eu vou mostrar aquele exemplo de há pouco. Não sei se era bem assim. Portanto, a raiz quarta de 5 é 5 levantada a 1 quarto. E esta raiz cúbica de tudo o que ali está dentro é levantada a 1 terço. O que acontece quando eu tenho dupla potência? Multiplico os expoentes. Ou seja, no fundo, isto fica raiz 12 de 5. Portanto, é quase, não é preciso estarmos sempre a fazer este caminho, mas é mais para justificar. Quando nós tivermos duas raízes, uma dupla raiz, multiplicamos os índices. Já agora, quando não tem nada, é raiz quadrada, é como se fosse um 2. Últimas considerações sobre propriedades de potências. O que é que acontece quando nós tivermos uma expressão deste género assim? Raiz índice n de x elevado a n. Mais uma vez vamos ter duas situações diferentes.
Se o índice for ímpar, se este n aqui for ímpar, podemos perfeitamente eliminar a raiz com a potência. Por exemplo, aqui até já está 1, raiz quinta de menos 3 elevado a 5, podemos perfeitamente cortar a raiz com a potência. E se for par, qual é a diferença? A diferença é que no caso de ser par, por exemplo, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Eu sei que menos 3 ao quadrado dá 9. Então fica com raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Já viram? O menos 3 não ficou menos 3, ficou 3. Então quer dizer que eu não posso cortar o índice com a raiz assim à toa. Não posso cortar a potência com a raiz. Porque se este número for par, isto é a mesma coisa que a função módulo. Se eu agora pegasse nisto, isto dava raiz de 9, que é 3. Portanto, neste caso, o 3 ficou na mesma 3. Se for menos 3, fica 3. Então, isto é uma alteração que os valores ali dentro da potência da raiz sofrem, que se eles forem positivos, ficam iguais. Se forem negativos, passam a positivos. Sabem qual é a função que faz a mesma coisa? É o módulo. A função que transforma números negativos em positivos no seu simétrico e que mantém os números positivos é a função módulo. Se vocês forem à calculadora, já agora esta é uma curiosidade, e colocarem essas duas funções, ainda aqui estão as funções da última aula, se colocarem estas funções aqui, o módulo de x, que é o ABS, e se colocarem, por exemplo, raiz quadrada de x ao quadrado, então raiz quadrada, não fez a raiz quadrada de x ao quadrado, eu até vou meter a segunda a carregado, para vocês verem que eu primeiro desenho uma e depois desenho a outra por cima. O que isto vai dar é, vou só escolher aqui a janela adequada, sim, pode ser a inicial. Venham lá. Desenha a primeira, quase não deu tempo, não é? Isto em câmara lenta via-se que ele desenhou primeiro a função módulo e depois desenhou outra exatamente por cima. Portanto, quer dizer que raiz índice n de x elevado a n, quando o n é par, é a mesma coisa que a função módulo. Portanto, se este x for positivo, a gente até pode cortar a potência com a raiz, mas se nós não soubermos se o x é positivo ou não, então mais vale deixar ficar o módulo. Tá? Ok. Agora sim, vamos entrar em funções irracionais. Não há muito que se diga sobre este tipo de funções. Eu vou apenas definir duas coisas. Quer dizer, vou definir a função, vou definir o seu domínio e depois mostrar como é que se resolvem as equações. E numa próxima aula vou resolver, mais uma vez, eu gosto sempre de fazer isto, resolver alguns problemas no contexto real sobre este tipo de funções. Bem, o que é uma função irracional? Uma função irracional é uma raiz de um polinómio. Portanto, qualquer polinómio que apareça dentro de uma raiz quadrada, cúbica, quarta, por aí fora, é uma função irracional. Em termos de domínio, o que é que vai acontecer? Vamos ter que considerar mais uma vez duas situações, para não variar. Se o n for ímpar, não há problema nenhum. O domínio é R. Ora, se o n for par, o que estiver dentro dessa mesma raiz tem que ser maior ou igual do que zero. Por exemplo, raiz quarta de 3x ao quadrado menos 27... O domínio desta função, se esta for a função f, é x pertence a R, tal que 3x ao quadrado menos 27 tem que ser maior ou igual do que zero. E agora, como é que se resolve isto? Isto é uma inequação de grau 2. Temos que descobrir os zeros disto, que vão dar menos 3 e 3, e desenhamos a parábola. E ela é positiva desde menos infinito até menos 3 e desde 3 até mais infinito. Portanto, o domínio desta função será menos infinito até menos 3 fechado e 3 até mais infinito é fechado por causa aqui deste igual. Estão a ver? E, finalmente, vamos acabar com as equações. Vamos ver como é que se resolvem as equações irracionais. Portanto, no fundo, são 2 ou 3 passitos para resolver uma equação irracional. O que é isto, uma equação irracional? É uma equação que envolve raízes de polinómios, está bem? Ou seja, envolve o tipo de funções que eu defini há pouco. Por exemplo, se eu tiver uma equação assim, a ver se eu puxar aqui um bocadinho para cima, se não fica um bocadinho mais de espaço. Tenho mais espaço assim. Se eu ficar aqui com 3 menos raiz quadrada de 4x menos 2 igual a 6, até vou meter aqui um mais. Como é que isto se resolve? Então, a primeira coisa que se faz é passar o que tem raiz para um lado e o que não tem raiz para o outro. Portanto, neste caso, ficamos com isto. Passamos o 3 para aquele lado a subtrair. Depois, quando chegamos aqui, elevamos ao quadrado de um lado e do outro. E quando se eleva ao quadrado de um lado e do outro, deve-se colocar um equivalente. Um equivalente. O implica e não um equivalente. Porquê? Porque
o facto de eu elevar ao quadrado faz com que as condições não sejam a mesma, tá bem? Não sejam equivalentes. Por exemplo, x igual a menos 3, não... Deixa cá ver aqui uma situação onde isso aconteça. Raiz de x igual a menos 3, por exemplo. Se eu levar ao quadrado de um lado e do outro, eu fico com x igual a 9. E acham que a raiz de 9 é menos 3? Quer dizer que estas duas condições não são equivalentes. Aliás, não há nenhuma raiz de números negativos. Portanto, estas duas condições, quando se eleva ao quadrado, o que se deve fazer é colocar um equivalente e nós, no final, vamos ver que temos que verificar se as soluções obtidas são ou não são verdadeiras. Mas a gente já lá vai, está bem? Uma coisa de cada vez. E agora, elevando ao quadrado de um lado e do outro, deste lado ficamos com 4x menos 2, do outro lado ficamos com 9. Ou seja, 4x igual a 11, ou seja, x igual a 11 quartos. Quando chegarmos a uma solução, e este é o último passo, deve substituir as soluções obtidas na equação inicial, para confirmar se são ou não são válidas. Portanto, eu vou pegar neste 11 quartos e vou substituí-lo aqui. E fico com, na condição inicial. Portanto, a substituição vai ficar 3 mais raiz de 11 menos 2 igual a 6. Está bem, 11 quartos vezes 4, o 4 de cima corta com o 4 de baixo, e de facto esta condição é verdadeira, porque fico com 3 mais raiz de 9 igual a 6. Isto é verdade. Ou seja, a solução desta equação é 11 quartos. Mas pode acontecer termos aqui uma ou duas soluções e nenhuma delas ser válida. Por isso é que tem que se fazer sempre a verificação no final. Ok, então é assim que se resolvem as equações. Provavelmente na próxima aula vou resolver uma equaçãozita e vou também aproveitar para resolver problemas no contexto real sobre estas mesmas situações. A última consideração que eu gostaria de fazer com vocês são as equações que envolvem mais do que uma raiz com incógnitas. São este tipo de equações que estão aqui, por exemplo. Como é que eu resolvo este tipo de equações? Bem, eu podia já elevar ao quadrado de um lado e do outro. Podia já chegar aqui, meter este ao quadrado e este também ao quadrado. No entanto, se vocês repararem, tenho aqui um caso notável, porque isto é a menos b ao quadrado. E quando eu fizer este caso notável, principalmente aquela expressão do meio fica muito confusa. Então o que eu vou fazer antes de resolver isto é passar esta raiz para o outro lado. Vou passar esta raiz para aquele lado. Fica a somar, estão a ver? E agora sim levo ao quadrado. Se vocês repararem, aqui volto a ter o caso notável. É assim, do caso notável eu não me livro. Posso é simplificá-lo um pouco mais. Então, do lado esquerdo fico com 2x mais 5, bastante simples, não é? E não há grandes questões. Do lado direito fico com o quadrado primeiro, corto ao quadrado com a raiz, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Portanto, se eu tiver a multiplicar 2 vezes raiz de 4x menos 7 vezes 2, fico no fundo com 4 raiz de 4x menos 7 mais 4. E agora, se repararem, já só tenho uma raiz. Então o que é que eu vou fazer? Vou passar tudo o que não tem raiz para um lado e tudo o que tem raiz para o outro. Portanto, este 4x, este menos 7 e este 4 passam para aquele lado, simplifica a expressão e vai dar 8 menos 2x, e do outro lado fica apenas com a raiz. E agora volto a elevar ao quadrado. Está bem? Agora já não tenho casos notáveis aqui, quer dizer, do lado esquerdo tenho, do lado direito já não tenho. 8 menos 2x ao quadrado fica 64, menos 32x, mais 4x ao quadrado, está bem? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Deste lado daqui o 4 fica 16, porque está ao quadrado, e o quadrado e a raiz cortam, e fico com 4x menos 7. Está bem? Recordem que ter um produto ao quadrado é a mesma coisa que ter o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado. Aqui não há grande ciência. E agora só falta fazer a propriedade distributiva, aqui, passar tudo para um lado e utilizar a forma resolvente. E eu tenho aqui duas soluções possíveis. Vamos ver qual delas é que é a solução. Como é que a gente vê qual delas é que é a solução? Vamos à condição inicial, mesmo ao início, e substituímos por 2 e depois por 22. Eu já vou ver qual delas é que é. Se eu substituir por 2, o primeiro dá raiz de 2 vezes 2, 4, mais 5, 9, menos raiz de 1 igual a 2. Perfeito. O 2 é a solução, está bem? Porquê? Porque raiz de 9 é 3, raiz de 1 é 1. Para o 22, fica 44 mais 5 dá raiz de 49. 22 vezes 4 dá 88. 88 vezes 7 dá 81. Então isto dá 7 menos 9. 7 menos 9 não é 2. Portanto, quer dizer que o 22 não é a solução. A única solução desta condição é o 2. Está bem? Convém na mesma, no final de resolver isto, descobrir qual é que é. Qual das soluções é que é válida. Podem ser as duas, pode não ser nenhuma, ou então pode acontecer o que aconteceu neste caso, que é apenas uma delas ser uma solução válida.
não se limitem só a treinar equações e domínios, vejam também as propriedades das potências. Recordem isto, porque quanto melhor tiverem nas propriedades, com mais facilidade trabalham com este tipo de operações com raízes. Tá? Acabamos a matéria de funções na próxima aula com a resolução de exercícios sobre funções racionais, equações racionais e por aí fora. Espero que tenham gostado da aula. Até breve. Vamos falar sobre função inversa. Antes de referirmos a função inversa, é necessário distinguirmos uma função injetiva de uma função que não seja injetiva. Portanto, o que é este conceito de função injetiva e função não injetiva? Vamos começar pela análise gráfica de função injetiva, que é mais simples. Portanto, no fundo, uma função injetiva significa que se eu tiver dois objetos diferentes, então eu terei também duas imagens diferentes, dois y diferentes, que é o que acontece, por exemplo, neste caso aqui. Graficamente, como é que a gente verifica se estamos perante uma função injetiva? Através do teste das retas horizontais. Se eu traçar retas horizontais e estas cortarem a função no máximo uma vez, então estou perante uma função injetiva, isto claro, partindo do princípio que aqui estamos sempre a diminuir, qualquer que seja a reta horizontal que eu faça, ela vai cortar a função no máximo uma vez. Claro que não injetiva será, por exemplo, esta função aqui. Basta que exista uma reta horizontal que toque em mais do que um ponto da função para que esta não seja injetiva. Está bem? É importantíssimo de saber definir graficamente. É mais fácil graficamente que analiticamente, normalmente, não é? Como é que se vê agora analiticamente com uma função injetiva? Bem, o que normalmente se faz é igualamos o f de x1 a f de x2 de uma determinada função. Se, após simplificar as expressões, ficarmos no final com x1 igual a x2, o que é que isto significa? Significa que dois pontos só têm a mesma imagem nessa função se esses dois pontos forem iguais. Ou seja, duas abscissas têm a mesma ordenada se essa abscissa for a mesma. É, no fundo, a conclusão que se tira daqui. Eu vou já resolver um exemplo para nós vermos o que é uma função injetiva. Por exemplo, imaginem que a função f de x é 3x menos 7, por exemplo. Então vamos igualar f de x1 a f de x2, ou seja, 3x1 menos 7 igual a 3x2 menos 7. Então podemos passar 1 menos 7 para o outro lado, portanto eles acabam por cortar, e fico com 3x1 igual a 3x2, e agora é só passar o 3 a dividir, e chegamos à conclusão que o x1 é igual ao x2. Está bem? Convém aqui meter equivalentes. Portanto, quando igualamos o f de x1 ao f de x2, chegamos à conclusão que o x1 era igual ao x2. Ou seja, esta função é injetiva. E vocês podem fazer o teste na vossa calculadora. Esta função claramente é injetiva, uma vez que se trata de uma função afim. Está bem? É uma reta. Portanto, é uma reta crescente com declive igual a 3. Portanto, trata-se de uma função injetiva. Eu vou fazer aqui uma pequena diferença nesta função. Vou-lhe meter aqui um quadrado. E vamos ver se esta função agora é injetiva. Portanto, aqui fica tudo ao quadrado. Aqui continuamos com isto ao quadrado. E agora, quando chegamos aqui, o que eu vou ter que fazer é passar para o outro lado uma raiz. E ficamos com mais ou menos raiz quadrada de x2 ao quadrado. Então não chegamos à conclusão que o x1 é igual ao x2. Eles até podem ter sinais contrários. Aliás, se vocês pegassem aqui e calculassem, por exemplo, o f de 1 e o f de menos 1, iam chegar à conclusão que estas duas funções, estes dois valores, iam dar a mesma coisa. Aliás, dá menos 4 para os dois. Quer dizer que temos dois objetos diferentes com a mesma imagem. E isto é suficiente, arranjar dois pontos diferentes com a mesma imagem, é suficiente para provar que uma função não é injetiva, está bem? Tal como acontecia com o teste das retas horizontais. Para provarmos que é injetiva, todas as retas têm que cortar a função na máxima vez. Para provarmos que não é injetiva, basta que exista uma que toque na função mais do que uma vez. Portanto, analiticamente, para demonstrarmos que uma função é injetiva, nem precisávamos de fazer isto tudo. Bastava encontrar dois objetos diferentes que tivessem a mesma imagem. Já agora, porque é que esta função não é injetiva? Não é óbvio. A parábola. Todas as parábolas são não injetivas, não é? Ok. Depois desta introdução do conceito de injetividade, introdução e estudo do conceito de injetividade,
vamos passar à função inversa. Porquê é que se teve que falar de injetividade antes de falarmos de inversa? Porque apenas as funções injetivas é que vão possuir inversa. As funções não injetivas não têm função inversa, está bem? Então, como é que eu agora calculo a função inversa? Já agora, o que é isto da função inversa? A função inversa acaba por fazer o caminho contrário da função f. Portanto, tudo o que é objeto na função inicial passa a ser imagem na função inversa e tudo que é imagem na função inversa passa a ser objeto na função inicial, que vai provocar uma troca entre domínios e contradomínios. Portanto, normalmente a função inversa representa-se assim, f-1, e o domínio da inversa é o contradomínio da função inicial, e o domínio da função inicial é o contradomínio da função inversa. Isto é muito importante em exercícios em que pedem um contradomínio de uma função. E, por exemplo, já vi mesmo linhas em testes que perguntam, determina a partir da inversa o contradomínio da função f. Então o que é que se faz? Constrói-se a função inversa, já vamos ver como é que isso se constrói, e depois observamos o domínio dessa função inversa e esse será o contradomínio da função inicial. Eu já vou aprofundar também isto com um par de exemplos. Por exemplo, aquela função de há pouco, 3x menos 7. Vamos começar com uma simples. Como é que se constrói a inversa de uma função? Portanto, temos aqui 3 passitos. 2 deles são simples. Igualar a função a y. Pronto, já está. E agora vamos isolar o x. Este é o passo onde às vezes temos mais alguma coisita que fazer. Embora neste caso não me parece que haja grande coisa a fazer, porque basta passar o menos 7 para o outro lado e o 3 a dividir. E está feito o segundo passo e depois no final trocamos o x pelo y. É mesmo trocar as letras. Portanto, onde está y metemos o x e onde está x metemos o y. Isto temos a função inversa. Já agora vou só caracterizar aqui a função inversa. A função inversa é f-1, que vai de r, já agora a função era x mais 7 sobre 3, vai de r para r, está bem, o domínio desta função é r, que a cada x faz responder x mais 7 sobre 3. Eu vou até representar estas duas funções na calculadora. Então, uma era 3x menos 7 e outra é x mais 7 menos sobre 3, que é para vocês até ficarem com uma ideia de como é que se obtém o gráfico deste tipo de funções. Portanto, a primeira é 3x menos 7 e a segunda é x mais 7 a dividir por 3. E vou também aproveitar para colocar aqui o gráfico da bissetriz dos quadrantes ímpares. Já vou mostrar qual é a importância de termos aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vou meter a bissetriz a tracejado e vou meter a função inversa mais a carregado. Portanto, antes de visualizarmos aquilo que vai acontecer, algumas considerações aqui sobre a função inversa. Pronto, uma delas nós já falámos. A relação entre o domínio da função e o contradomínio da inversa, e ao contrário. Depois, como é que se obtém o gráfico da função inversa? Basta fazer uma simetria do gráfico da função f inicial em relação à bissetriz de quadrantes ímpares. E nós já vamos verificar isto com o nosso caso. Depois, a inversa de uma função, a inversa da inversa é igual à função inicial. Portanto, se nós fizermos duas inversas, voltamos ao início. Tá? E finalmente, se fizermos a composta entre uma função e a sua inversa, ficamos com a função identidade. Tá bem? Se eu fizer f após f-1 ou f-1 após f, o que isto vai dar é a função identidade, ou seja, a função x. Tá bem? Vai dar a bissetriz de quadrantes ímpares, ao fim e ao cabo, em termos de gráficos. Bom, agora sim, vamos à calculadora. Vamos ver qual é o aspecto da bissetriz deste gráfico em que temos a função inicial, a função inversa e a bissetriz de quadrantes ímpares. Portanto, se vocês repararem, eu até já vou fazer aqui um zoom automático. Portanto, nós temos aqui, não ficou muito quadrado este zoom, vou tentar metê-lo um pouco mais quadrado. Pode ser que o standard dê um bocadinho mais quadrado. Se vocês repararem, esta função que está aqui mais afino é a função inicial e esta é a inversa. E o que se fez foi um espelho perfeito desta função relativamente a esta que está aqui atracejado. E o gráfico é sempre obtido assim. Vamos olhar agora para uma função um bocadinho mais chatita, um último exercício sobre função inversa. Imaginem que eu tenho a função f de x igual. Vamos ter mesmo uma função super confusa. 2x menos 3
sobre x mais 4 menos 6. Pronto, imaginem que nós queremos saber, se vocês forem ao gráfico da vossa calculadora, isto que aqui está é uma função injetiva, é uma função racional, daquelas que nós tivemos a estudar no primeiro capítulo de funções. Então vamos fazer a inversa e igualamos esta função a y, primeiro passo, e depois vamos isolar o x. Ora, aqui temos várias opções. Podemos já passar este menos 6 ao mesmo denominador, é uma das alternativas, que eu até vou fazer isso. Vou ter que multiplicar isto por x mais 4, que vai ficar menos 6x menos 24, sobre x mais 4. Vamos acabar aqui estas contas. Desculpem, já posso fazer este cálculo. Fica menos 4x menos 27. Tudo a dividir por x mais 4. Agora, esta fração pode passar para ali a multiplicar e ficamos com yx mais 4y igual a menos 4x menos 27. Recordem o nosso objetivo, isolar o x. Então, se o objetivo é isolar o x, passamos tudo o que tem x para um lado e tudo o que não tem x para o outro. E agora colocamos o x em evidência e já temos praticamente aquilo que pretendemos, que é isolar o x, que fica igual a menos 4y menos 27 a dividir por y mais 4. E está calculado. Está isolado o x. Agora o último passo, recordem, que era trocar o y pelo x. E está feito. O resumo é f menos 1. O domínio desta função é r exceto menos 4. Para r. Há quem também meta aqui já o domínio da função inicial, está bem? Que também é r exceto menos 4. Olha lá, coincidências. Que para cada x faz corresponder, e é mesmo coincidência, menos 27 sobre x mais 4. E está feito, está construído a expressão analítica e o domínio da função inversa. Já agora, o domínio da f é igual ao contradomínio da f menos 1, que é r exceto 4, r exceto menos 4, que é o domínio desta função inicial aqui. E o contradomínio da função inicial é o domínio da inversa, que por acaso também é r exceto menos 4. É coincidência isto ter acontecido. Não é regra. Ok? Os exercícios normalmente que aparecem relacionados com este tipo com esta característica, com esta função inversa, com esta noção, é mesmo, normalmente são exercícios em que pedem para calcular a função inversa de uma determinada função e podem pedir para verificar antes se ela é injetiva ou não. E depois também há esta relação entre domínios e contradomínios. Também é um tipo de questão que pode surgir relativamente à função inversa. Tá? Na próxima aula vamos começar com o estudo de funções irracionais, ou seja, com raízes. Vamos começar a trabalhar com raízes e aí iremos acabar com o livro de funções. Até uma próxima aula. Fiquem bem.